Nós vamos conversar hoje sobre esse tema, o verdadeiro cristianismo, essência e prática. Eu creio que todo mundo precisa saber um pouco mais a respeito disso, e é óbvio que é uma palavra curta, mas tem a essência que a gente precisa. Vamos lá. Por que falar sobre o verdadeiro cristianismo? Para muita gente no nosso país, quando você fala eu sou cristão, a pessoa tem uma referência mental, concorda? Qualquer coisa que você falar, a pessoa faz uma referência, ela tem uma referência, ou de família, ou do que ela já estudou, etc. Ela diz, não, isso daqui é isso. Então, o que é o cristianismo? Não, o cristianismo é isso, isso e aquilo. Então, o que é isso que você acredita? E o que é que a Bíblia diz? Porque nem sempre aquilo que a gente acredita é o que a Bíblia diz, certo? Em muitos momentos, o que a gente acredita é baseado em tradições. Eu aprendi assim do papai, da mamãe. Quando eu era criança, eu ia na igreja X, na igreja Y. Então, o que acaba acontecendo é que a gente pega como se fosse assim, um balaio e coloca tudo ali dentro como sendo o cristianismo. Então, tem certas práticas que não são cristãs dentro de igrejas que são denominadas cristãs. Então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso, ter um pouquinho mais de sensibilidade e a gente vai olhar isso daí hoje, tá bom? Primeira coisa importantíssima dentro da visão cristã evangélica. Então deixa eu explicar um pouco sobre a questão da visão evangélica. Hoje em dia está muito triste o que tem acontecido, inclusive nas mídias sociais, pastor falando mal de pastor, briga de... Né? Você tem ouvido isso? Briga de um pastor do outro, um grita aqui, outro grita lá, um xinga aqui, outro xinga lá. E aí uns já vêm e dizem assim, eu não sou mais evangélico. E o outro, eu sou, eu não sou, eu sou, eu não sou. O que é evangélico? O que quer dizer evangélico? Literalmente e criteriosamente seria isso, né? Que segue o evangelho. Acontece que no nosso país, a religião que predominou desde o começo do descobrimento foi a religião católica apostólica romana, com os seus missionários, os jesuítas que vieram para cá. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma teologia que não é aceita por aqueles ou por aquelas igrejas que nasceram a partir da chamada Reforma, século XVI. O que aconteceu na Reforma? Na Reforma, não sei se você sabe, mas Martinho Lutero era um frei, era um monge, era um padre. E o Martinho Lutero, ele tinha a mesma visão que os seus contemporâneos, de que Deus é bravo, de que ele tinha que fazer penitências imensas e compridas, ele tinha que fazer autoflagelo para poder agradar a Deus. Só que um dia ele teve uma revelação de Deus. E a revelação nasceu das Escrituras Sagradas, quando ele estava lendo Romanos, e ele dava aula de Romanos. Mas quando ele estava lendo Romanos, diz assim, e o justo viverá pela fé. Ele diz, espera um pouquinho, isso muda tudo. Se o justo vive pela fé, não é por aquilo que ele faz. Eu não vou agradar a Deus por aquilo que eu faço, mas pela fé que eu tenho. E isso mudou a cabeça dele muito fortemente. Na época em que isso aconteceu, Roma estava construindo a Basílica de São Pedro. Quando você fala em Vaticano, tem uma basílica muito grande, que é a Basílica de São Pedro. E Roma estava construindo. Agora, se você já passou por lá, paga para entrar. Você já viu uma riqueza que você nunca viu na face da terra, do chão ao teto, de pedras e mármore, granitos e coisas incríveis, né? Do ponto de vista artístico, não tem para ninguém. Só que você, tanto naquela época quanto hoje, você vai construir um negócio desse, você precisa de muita grana, muito dinheiro. E a igreja de então criou um sistema de arrecadação chamado de indulgências. O que eram as indulgências? E ainda existe, mas não é tanto como era. As indulgências eram, você dá uma oferta para a igreja e a igreja perdoa os seus pecados e manda você para o céu, na bênção assim. Quer dizer, dependendo do que você der, então, vai direto. Lutero, quando ele viu toda aquela situação, ele fez 95 teses e foi lá na porta da igreja e pregou na porta da igreja. E disse assim, gente, tudo isso aqui que eu estou escrevendo, eu não encontro. Ou melhor, a igreja de então não está de acordo com esses pontos, que são pontos bíblicos.
E nasceu, então, um movimento de reforma. Espera aí, nós não queremos mais isso. Nós não queremos viver desse jeito. Quem detinha o conhecimento? Só os padres, os bispos, os cardeais, o Papa. Por quê? Porque não tinha Bíblia na língua do povo. Se você sabe grego, você lê o Novo Testamento. Se você sabe hebraico, você lê o Antigo Testamento. Tirou isso daí, acabou. Então você fica dependendo da interpretação dos outros e você fica dependendo daquilo que os outros estão dizendo para você. O que Lutero fez? Traduziu a Bíblia para o alemão. Coincidentemente, entre muitas aspas, não tem coincidência, né? O Gutenberg tinha inventado a imprensa. E foi o primeiro livro a ser impresso, foi a Bíblia, de Martinho Lutero, quer dizer, a Bíblia que ele traduziu para o alemão. E começou a divulgar a Bíblia para o povo tinha que ler as Escrituras. Isso começou a gerar uma comoção muito grande. E naquele período, naquele momento, havia também algumas questões políticas, econômicas muito sérias, porque a Igreja Romana detinha o poder das terras na Alemanha. E os príncipes alemães não aguentavam mais aquilo. Eles é que forçaram, inclusive, a um movimento de rompimento, porque Lutero não queria romper com ninguém. Ele só queria reformar a igreja. Mas não tinha jeito, não havia reforma. Por quê? Porque quando a igreja recebeu todo aquele ensino que Martinho Lutero estava trazendo, a igreja chamou um concílio, chamado Concílio da Contra-Reforma, onde eles estabeleceram, quer dizer, acabaram decretando certos valores que Lutero estava lutando contra. Então, por exemplo, a infalibilidade papal é coisa do movimento da Contra-Reforma. Infalibilidade papal. O que o Papa fala, não sei se vocês sabem, mas não existe nada, nenhuma liderança tão absoluta no mundo quanto o Papa. O que ele fala é lei e acabou, encerrou o assunto, não tem conversa. A infalibilidade papal, os livros chamados apócrifos, Macabeus, 1º e 2º Macabeus, livro de sabedoria, livro de Eclesiástico, o capítulo de Daniel, Judite, esses livros são chamados apócrifos, que são considerados históricos, mas não inspirados. Eles não têm uma sequência canônica. O que é o cânon? Cânon são as regras que determinam a unicidade de Gênesis e Apocalipse. Então, como eles não foram introduzidos assim, a igreja, na época do movimento da Contra-Reforma, viu que Lutero não tinha traduzido esses livros e disse, não, esse livro também é. E o terceiro tripé é a tradição da igreja. Ou seja, aquilo que é tradicionalmente relativo à Igreja Católica Apostólica Romana não pode ser mudado. É tradição da igreja. Então existe muita coisa, por exemplo, que o povo fala que é tradição, não está na Bíblia. Por isso que quando você chega para um padre ou chega para um católico romano e diz assim, não está na Bíblia. Ele olha e diz, mas é tradição da igreja, é dogma. Por quê? Porque foi estabelecido que o dogma tem tanto poder quanto as Escrituras Sagradas. Ora, esse tripé não tem nada de Bíblia, nada. Infalibilidade papal, os livros apócrifos e a tradição da igreja, não tem nada de Bíblia. Então o movimento da reforma acabou gerando vários movimentos em vários lugares, na Alemanha, na Suíça, e assim foi ampliando, que são movimentos que diziam, vamos voltar às Escrituras, e agora nós temos a Bíblia para ler. E aí começa, vamos traduzir a Bíblia, traduz para cá, traduz para lá, traduz para cá, traduz para lá, e vamos ler a Bíblia. Não vamos ficar à mercê da interpretação ou da tradição, coisa parecida. Então, esse movimento foi chamado jocosamente de movimento protestante. Então, as chamadas igrejas protestantes não foram igrejas que se deram o nome de protestantes. Foram igrejas que receberam o nome de protestantes. Que é para dividir. Não, esses são protestantes. Até pouco tempo atrás, ou alguns lugares aqui no Brasil, o padre lá da missa, ele fala, vocês fiquem longe dos protestantes. Aquela padaria lá é de um protestante. Vocês não podem comprar pão lá. Isso aconteceu muito no Brasil. Essas igrejas, chamadas então igrejas protestantes, também tiveram o nome de igrejas evangélicas. Eu estou falando muito, gente? Vocês estão cansando, não? E alguns movimentos chamados protestantes vieram para o Brasil. Foi quando os holandeses chegaram no Brasil e expulsaram eles. Quem é que estava junto com as caravelas? Os jesuítas. Expulsaram eles. Veio mais gente, expulsaram. No Brasil,
naquele período era proibido que qualquer igreja protestante edificasse qualquer prédio com cara de igreja. Por isso que as igrejas, os templos chamados protestantes, até 50 anos atrás, eram horríveis, porque não podia parecer igreja. É um barracão, você olha assim, é um barracão. Hoje em dia ninguém mais liga e tal, e é barracão mesmo, né? Faz lá um quadradão e bota a gente lá dentro. Mas não podia, era proibido. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana estava ligada com o Estado. Essa força política gerou o quê? Gerou um monte de coisa relativa à educação. Pra vocês terem uma ideia, eu sou pastor há vou fazer 42 anos de pastorado. Há uns 30 anos atrás, pouco menos, eu era pastor de uma igreja na cidade de Marília, estado de São Paulo. E nós resolvemos iniciar uma outra congregação num determinado bairro. Esse bairro era extremamente fechado. Por quê? Porque na entrada do bairro tinha um seminário católico, uma baita de uma igreja católica, no meio lá do bairro tinha outro seminário católico, tinha um convento, então aquilo virou um reduto católico apostólico romano. O que eu fiz? Eu não tinha um lugar para reunir com o pessoal, eu fui até uma escola estadual, cheguei para a diretora, o diretor, não me lembro, e disse, olha, a gente pode se reunir aqui num sábado. Ah, pode, não tem problema. Falei, é o pessoal do bairro. Não tem problema. E a gente reunia. Fazia o quê? Cantava, ministrava, fazia isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Tá bom. Sabe o que acontecia segunda-feira? O padre ia visitando todas as salas com uma santa desse tamanho e colocando em cima da mesa e falando para as crianças, olha, isso aqui é assim, olha isso aqui, olha isso aqui. Vocês não ouçam outras coisas. Olha o que estão fazendo, olha que... Desabençoando, né? Ok, vocês estão entendendo a questão geral? Tudo bem até aqui? Então, hoje, quando você fala igreja evangélica, primeiro que não existe hoje uma igreja evangélica, existem fragmentos. Porque você tem movimentos e movimentos que eu não vou entrar agora, porque se eu entrar agora, a gente não sai daqui. Mas eu não posso entrar agora. Mas existem fragmentos que eu quero dizer é o seguinte, pelo menos a gente tem que estudar qual é a base do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. E a base do verdadeiro cristianismo, ele inicia-se na Trindade. Em Mateus 28, 19, diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é palavra de Jesus. Agora, se Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que ele quer dizer com isso? O que é batizar em nome de? Batizar em nome de significa, tenho um compromisso, uma aliança com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eu me tornei um discípulo e eu fui introduzido a esse Deus triuno. Por isso que fala Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador. Por exemplo, aqui nesse texto diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Quem é Deus? O Pai. Na Bíblia, a Trindade tem movimentos que dizem assim, esse pessoal que fala da Trindade está errado, porque isso não é bíblico, porque essa palavra não aparece na Bíblia. Não aparece, mas o conceito está lá. A palavra não aparece, mas o conceito está lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, certo? Quem é o Filho? O Filho é um com o Pai. Você lembra quando Jesus... ele estava falando com os discípulos, ele disse, eu e o Pai somos um. Quando um discípulo chegou para Jesus e falou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, João 14, Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Como dizes tu, mostra-nos o Pai e isso nos basta? Eu estou aqui. Eu e o Pai somos um. A Trindade demonstra uma coisa interessante. Nós não temos três deuses no cristianismo, nós temos um Deus. Mas que se manifesta em três pessoas distintas, mas de mesma essência e natureza. Pastor, não dá para entender. Não. Pastor, exemplo prático da água, né? Sólida, gasosa e se vem... Às vezes a gente ensina assim, para ficar mais fácil. Mas o que eu quero dizer para você é difícil entender intelectualmente? Claro que é. Por quê? Porque para nós não temos esse conceito no nosso mundo. Não é verdade? Você diz, eu e meu pai somos um. Você não diz isso. Porque ele é uma pessoa, você é outra pessoa, mas são indivíduos diferentes, com personalidades diferentes, com características diferentes, certo? Mas no caso de Deus, ele é o Todo-Poderoso, e a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, falando de Jesus, a palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio
com Deus. O verbo era Deus. Eu não tenho dúvida de que Jesus é Deus. Tem um movimento muito grande no nosso mundo, não vou ficar citando aqui os nomes, tá? Mas que diz, não, Jesus não é Deus. Só que para eles poderem justificar isso, eles traduziram a Bíblia só para eles. Eles só têm uma tradução e a tradução é deles, para eles. Ninguém usa essa tradução, porque ela tem erros. Mas eles acham que é a única certa. Então, é assim que a humanidade caminha. O Espírito Santo é Deus conosco. João 14, 26, o Consolador, o Espírito Santo é quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele vem sobre a igreja. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, que estará para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, nem pode conhecê-lo, porque ele está convosco e ele habitará em vós. Estará em vós. Tudo bem até aqui? Sim. Estão acompanhando? Alguns de vocês vão dizer assim, eu já vi isso milhões de vezes, pastor, por que você está ensinando isso? Eu vou dizer por quê. Porque a base da nossa fé e a base do cristianismo é a pessoa de Jesus. Por isso chama cristianismo. A pedra fundamental desse edifício é Cristo. 1 Coríntios 3,11 diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, uma igreja que diz que o fundamento são os apóstolos, o que você vai falar? Não pode, por quê? Porque é Cristo. Uma igreja que diz para você que o fundamento da igreja é Pedro, ainda mais Pedro. Não, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. O cristianismo não existe sem Jesus Cristo. Você tirar Jesus Cristo, você tira a igreja da vida, você tira a vida da igreja. Não existe vida. Não existe igreja. Pode ser uma associação, um grupo dos amigos que de alguma coisa, tá certo? Menos uma igreja. O fundamento, a fundação, a pedra angular. Você sabe o que é o conceito de pedra angular, né? É aquela pedra que se você tira, cai o prédio. Sabe aqueles arcos assim que o pessoal fazia, os romanos faziam? Tinha uma pedra angular lá, não tinha? Ela fica bem em cima. Você tirar aquela pedra, cai o arco. A pedra da igreja é Jesus Cristo. Vocês já ouviram falar de Westminster, Catecismo de Westminster, Confissão de Fé de Westminster, etc. Isso daqui, gente, é apenas uma coisa didática, tá certo? Ninguém idolatra esse movimento. Isso daqui nasceu na Inglaterra, o nome já diz, né? Quando eu morei no Canadá da última vez, eu morei num bairro chamado Westminster. Lá no Canadá tem tudo isso, parece que meio espelhado da Inglaterra, os nomes, né? Mas o Catecismo de Westminster é uma forma didática de ensinar o cristianismo. E eu peguei algumas perguntas. Sendo Cristo Filho de Deus, como se fez homem? Resposta: Cristo, Filho de Deus, fez-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância e nascido dela, mas sem pecado. Por que Jesus nasceu de Maria, mas não nasceu de José? Porque se ele nascesse de Maria e José, ele seria como eu e você. Teria a semente do pecado. Ele nasceu no útero de Maria, mas por obra do Espírito Santo. Isso aqui, se tirar isso daqui, acaba a igreja. Até hoje ainda tem gente que critica. Ah, mas espera aí, Maria era virgem, como que uma mulher virgem vai ter a luz, não sei o quê? Esse é o princípio espiritual da revelação. E o princípio é que Maria foi visitada pelo Espírito Santo e engravidou-se, foi engravidada. Quando ela estava grávida, ela estava noiva de José. José, quando ficou sabendo que ela estava grávida, quis deixá-la, e o Senhor deu um sonho para José e disse, de jeito nenhum, case-se com ela, porque o que é nascido dela é do Espírito Santo. Então esse é o nascimento, chamado nascimento virginal de Jesus, né? Outra pergunta, qual a necessidade do mediador ser homem? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus não ficou no ar assim, visitava o mundo, quem sabe de eras em eras, e dizia, olha gente, é o seguinte, eu sou Jesus, tá certo? Se convertam que vocês vão ter vida. Por que ele nasceu num momento específico, numa terra específica? Por que isso tudo aconteceu? Por várias razões. Profecias. O Senhor disse que assim aconteceria lá no Antigo Testamento. Eis que a Virgem dará à luz um filho e seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso foi falado por Isaías, 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Sabe o que é 700 anos de Cristo?
Sabe o que é 700 anos antes de Cristo? É mais do que o Brasil tem de idade, só para vocês terem uma ideia. Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Ele precisava ser homem? Sim. Por quê? Para identificar-se conosco. Mas ele tinha que ser Deus? Sim. Por quê? Para identificar-se com o Pai. Então ele podia dar o braço, a mão para o Pai e a mão para nós. Por isso ele é chamado de mediador. Agora, a Bíblia diz que não existe outro mediador. O mediador é uma pessoa, e é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que só, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Se Jesus é o único mediador, o que é mediador? Que está entre, né? Deus e a humanidade. Jesus Cristo. Jesus Cristo, se Jesus Cristo é o único mediador, a humanidade pode pedir para alguém que não seja Jesus Cristo para ter um encontro com o Pai? Não dá. Ah, não, mas é que é a minha tradição. Você já aprendeu de onde vem a tradição, certo? Estão entendendo? Aí alguém chega e diz assim, ô pastor, por que eu não posso pedir para Maria? Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Ela deu à luz a Deus. Ela não deu à luz a Deus, ela deu à luz a Jesus Cristo, homem. Mas ela era uma mulher, ser humano igual você e eu, pecadora. Tanto é que o cântico de Maria, lindo cântico de Maria, maravilhoso, chamado Magnificat, ela diz que ela se alegrava em Deus, o seu Salvador. Quem precisa de Salvador? Nós, seres humanos. Então eu não posso, nem Maria pode receber minhas orações. Pastor, mas sabe o que é? Quando eu nasci, os meus pais me dedicaram para o santo fulano de tal. Por que vocês acham que eu chamo Antônio? Por quê? Por causa do Santo Antônio, certo? Era a crença dos meus pais na época. Eles acreditavam assim. Tá. Acontece o seguinte, que nem Santo Antônio, nem São José, nem São João, nem São Pedro, nem são isso, nem são aquilo, porque com essa quantidade enorme de santos, não sei se vocês sabem, que os 365 dias falta dia para santo, né, para nome de santo. Nenhum deles foram seres humanos, cristão. Francisco de Assis era um cristão, graças a Deus pela vida dele. Aí quando ele morreu, ele é um ser humano. Né? Um ser humano. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Você sabe da última? O quê? O pastor Nasser morreu. Eu não estou pretendendo. Mas. Aí alguém fala assim, gente, vamos fazer uma oração para que ele ilumine o nosso caminho para a gente ir para o céu? Vocês estão perdidos se vocês fizerem isso. Primeiro porque eu não vou ouvir, e não porque eu não queira, mas porque eu sou um ser humano que precisa de salvação, que é Cristo Jesus, o único Salvador. E segundo, que é proibido por Deus quem consulta os mortos. Deuteronômio 18. Depois você leia lá. Deuteronômio 18. É abominação ao Senhor quem consulte os mortos. Maria morreu? Se você falar com ela, você está consultando os mortos. Pedro morreu? Se você falar com ela, você vai consultar mortos. Nossa, pastor, é estranho pensar nisso. É estranho porque você tem uma tradição dentro de você. E você acha que essa tradição é mais forte do que a Bíblia. Talvez para alguns de vocês essa mensagem seja uma mensagem de desconstrução, usando uma palavra atual. Mas se você não fizer isso, deixa eu te falar uma coisa, não dá para você juntar alhos com bugalhos, não dá para você juntar coisas que não se conectam. Não dá para você dizer eu sou cristão, mas também eu faço isso, mas também eu acredito nisso, mas também eu vou da igreja tal, mas também eu vou alemão, mas também a gente faz a tábua de Ouija. Sabe o que é a tábua de Ouija? Aquele troço de sim ou não, o dedo no copo. É um demônio que faz aquilo. E tem muita gente que fica ali, vamos ver o que acontece. São práticas satânicas.
Eu não falei sobre isso, já passou. Mas quem sabe para o ano que vem vocês aprendam. Halloween é uma festa satânica. Tem nada de bom. Eu morei no Canadá, nessa época é uma desgraça. Os caras chegam... Eu vi uma casa que o homem fez... Eram uns 3 ou 4 túmulos na frente da casa. E cada túmulo tinha o nome de um membro da família. É nojento. Mas estava vivo ainda? Estavam vivos, não tinha ninguém morto. Tem uma escola aqui em Curitiba que as crianças estavam comendo bolinho em forma de túmulo, de caixão de defunto, escrito RIP, Rest in Peace. RIP. Tinha veneno? Tem veneno. É o veneno espiritual. É espiritual. Porque depois que o inimigo, ele engancha, igual anzol, ele engancha, você acredita naquilo, você acha que aquilo é verdade. E não é, gente. Pastor, e cada ano que passa está crescendo mais esse movimento aí no Brasil. E é um movimento que não tem nada a ver com a gente. A gente já não dava conta de um monte de coisa ruim que tem no Brasil. E importaram essa desgraceira toda e trouxeram para nós para mais morte, mais bruxo, mais bruxaria, mais isso, mais aquilo. Só para vocês saberem, eu me converti, eu tinha 18 anos. Até os meus 18 anos eu era católico apostólico romano, praticante, tá bom? Para vocês saberem. Meu pai era ministro da Eucaristia na Igreja Católica. Minha família toda era católica apostólica romana. Dentro da minha casa existiam ídolos e quadros e tudo. Rezação de terço e não sei o que. Isso tudo acontecia na minha casa. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, e a Bíblia entrou como a verdade de Deus na minha vida, eu fui fazendo as comparações. Peraí, isso daqui não é, isso daqui não tem. Né? Eu me lembro uma vez que eu fiquei procurando na Bíblia onde estava relatado que Maria tinha subido ao céu. Não tem. Não tem. Vai na história. Teve um papa que teve um sonho que Maria tinha subido ao céu. Ele escreveu sobre isso, virou dogma. Lembra do movimento da Contra-Reforma? Dogma é lei. Mas não está na Bíblia? Não está. Certo? Então, a verdadeira conversão. Eu tenho alguns minutos para trazer isso para você. Posso continuar? Ou... Bem. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o estado natural da humanidade. O estado natural significa como eu nasci. Como você nasceu. Quando você nasceu como todo mundo nasce. Papai da mamãe, não é? E a sua natureza pecaminosa vem de Adão e Eva. A minha natureza pecaminosa, a natureza de todos nós. Por isso que Jesus não podia ser filho de José. Porque ele traria a mesma estrutura de natureza pecaminosa. Tá? A natureza pecaminosa, ela simplesmente continua pelas gerações. Então isso significa que a humanidade, ela está contaminada. Você pega um bebezinho no colo, é lindo. Ele é totalmente dependente, etc. Você alimenta, você cuida, você ajuda, você abençoa, você cuida, você faz de tudo, certo? Aí eles vão crescendo. Aí ele começa a te enfrentar. Não é? Começa a te enfrentar. Aí você diz, não é para fazer. Ele faz. Aí você diz, isso aqui não pode. Ele faz. Aí ele vai crescendo. O que vai acontecendo? A natureza pecaminosa, o estado natural da humanidade, vai ficando cada vez mais forte e mais estabelecido. Por isso que eu sempre digo, leve os seus filhos a Cristo quando eles são pequenos. Porque depois que chega grande, eles já estão rebeldes. Rebelde significa não que ele é desobediente aos pais. Rebelde significa que eles são rebeldes a Deus, naturalmente. O estado natural da humanidade é de rebeldia, passiva ou ativa. O que é rebeldia ativa? Não quero, não aceito. O que é rebeldia passiva? Não ligo. Também não faz efeito.
não significa nada para mim. João 3,3, quando Jesus, isso daqui é um texto maravilhoso, vale a pena vocês lerem em casa. João capítulo 3 conta a história de Nicodemos, que foi conversar com Jesus. Nicodemos era um judeu, um mestre da lei, e ele disse: bom mestre, eu sei que ninguém pode fazer as coisas, que o senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Ele disse: como que eu vou nascer de novo se eu sou velho? Tem que nascer na barriga da minha mãe? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode... Que verbo é esse aqui? Ver. Não pode ver o reino de Deus. Aí ele diz em João 3, 5 e 6, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Quando você nasceu da barriga da sua mãe, você nasceu na barriga da sua mãe, você não vai voltar mais. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual, você é um ser espiritual, você é um espírito que tem uma mente e habita num corpo. Certo? Quando a gente morre, o espírito volta a Deus que o deu. A carne é destruída. Certo? E quando o espírito volta a Deus que o Deus deu, o que é que Deus vai fazer? Que tipo de julgamento ele vai fazer? Nasceu de novo ou não nasceu de novo? Então o que é nascer de novo? É uma conversão verdadeira a Cristo. É viver uma nova história, porque os impulsos da natureza caída são sujeitos ao pecado e distantes de Deus. A incapacidade de compreender coisas espirituais. Você pode perceber, às vezes você vai falar de Deus para uma pessoa, a pessoa não entende, mas é uma pessoa culta, não entende, não entra. É como se tivesse cera nos ouvidos. É porque isso é uma obra espiritual, não é uma obra de conhecimento apenas, né? Você pode sair daqui hoje dizendo assim: gente, hoje foi uma chatice. O pastor falou, contou a história, falou da Bíblia, falou não sei o que, não entendi nada. Se você sair assim, por misericórdia, ajoelha hoje à noite do lado da sua cama e fala: Deus, fala comigo e me mostra o que é verdade. Tá? É impossível ver o reino de Deus quem vive na carne, é impossível entrar no reino de Deus. Por quê? Porque olha o que Jesus falou, isso é palavra de Jesus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. As trevas, elas estão dominando. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Alguns dias atrás aqui, no fim de outubro, numa cidade da Espanha, não, uma cidade da França, a prefeitura pagou uma parada, sabe o que é parada, né? Uma procissão, em que fizeram um monstro de robótico, que era o espírito que vinha trazer trevas e não sei o quê, que era parte de uma ópera. Os portões do inferno, e isso foi passando. E aquelas palavras ruins, e embaixo tinha figuras de igrejas cristãs pegando fogo. Quem em sã consciência faz um negócio desse? Só quem está nas trevas e ama as trevas, não quer saber da luz. Aquele túnel que foi construído entre França e Inglaterra, São Gotardo. Quando fizeram a inauguração, fizeram uma prática pagã, com danças horríveis, tipo orgia. O que é isso? Como que pessoas que conseguem, presta atenção que eu vou falar aqui. A Inglaterra furou de um lado, a França furou do outro, se encontrar no meio. Imagina o nível de tecnologia, de ciência, de conhecimento para você fazer isso acontecer. E eles fizeram.
E essas super pessoas, cientistas incríveis, preferiram entregar para as trevas aquele túnel. Fiquei sabendo agora que o Atlético, né? Você corta isso, Márcio. Não, fiquei sabendo, por favor, eu não tenho as fontes. Mas eu fiquei sabendo que o Atlético aí andou propagando que fez pacto com o diabo para não cair de não sei das quantas. Mas já perdeu antes de fazer. Estão entendendo? Queridos, eu preciso terminar. E eu tenho um compromisso com vocês de honestidade da palavra do horário, né? Então, em nome de Jesus, entendam uma coisa: a natureza pecaminosa leva para as trevas. Leva para as trevas. Tenta falar de Jesus numa escola para você ver o que acontece. Tenta falar de Jesus Cristo num ambiente. Agora, se você falar do diabo, se você falar das trevas, se você falar de feitiçaria, se você falar de bruxaria, se você falar de cristais, se você falar de não sei das quantas, é tudo científico. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. O estado espiritual dos que se convertem a Cristo. Então, quando eu entendo que eu estou aqui, não por opção, mas por nascimento, eu preciso de alguém para me salvar. Por isso que Jesus é o Salvador. Por isso Jesus morreu na cruz. Por que ele morreu na cruz? Ele morreu na cruz para morrer a nossa morte. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A única coisa que resolve o problema do pecado é morrer. Mas não é qualquer morte. Por isso que Cristo morreu no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. E por isso que ele morreu não devendo. Ele era inocente. Ele era puro. Ele não tinha pecado. Então ele fez uma substituição. Quando ele faz essa substituição, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir essa mensagem e abrir meu coração e falar: Senhor Jesus, é isso que eu quero viver para o Senhor e eu quero te aceitar na minha vida. E aí o que acontece? Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E ele passa a viver uma nova história. Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é ser nascido do Espírito? É que eu vou viver para Deus. Entenda isso, querido. Nós não estamos falando de religião. Nossa, eu venho aqui no Palavra de Homem porque não tem igreja, porque não tem religião. Agora o pastor, não sei o que aconteceu, tirou férias e voltou meio doido. Deixa eu te falar uma coisa. Esse que vos fala é isso há quase 50 anos desde que eu entreguei minha vida para Cristo. Daqui 2 anos eu vou fazer 50 anos de convertido. Foi o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo e disse: Senhor, não é a religião que vai me salvar, não é a igreja que vai me salvar, não são as penitências que eu faço que vão me salvar, o que vai me salvar é o que o Senhor Jesus fez na cruz. Isso é conversão. Aquele que é nascido do Espírito recebe uma nova natureza e uma nova percepção da vida. E ele é livre. Olha esse texto, gente, coisa mais incrível. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas. Quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele tira você do império das trevas. Por isso você fica sensível para essas coisas. Certo? Alguém talvez aqui vai dizer uma coisa: pastor, na minha igreja, a gente faz festa junina, a gente faz... No Halloween a gente inventou um outro nome, mas a gente também se fantasia. A gente faz isso, a gente faz aquilo. E é um pastor, o meu pastor é um homem sério, é uma igreja séria. Agora você vem com esses negócios aí, é da tua cabeça, Nasser. Eu fui pastor no Canadá e eu tinha um pastor jovem que era pastor de jovens. Ele era pastor submisso a mim, eu era pastor e ele era pastor assistente. Um dia ele marcou com os jovens um culto. E ele avisou no púlpito: gente, é o seguinte, dia tal nós vamos ter o culto dos jovens. Cada um de vocês traga um duende. Duende, aqueles bonequinhos. Eu chamei ele no canto. Senta aqui. O que é isso? Ele falou assim: o que é o quê?
Eu falei, o que você pretende com isso? Vocês vão botar fogo nisso? O que na igreja vão fazer? Não, isso é besteira, é só para juntar a juventude. Numa igreja? Eu falei. Ele olhou para mim e teve a capacidade, a coragem de falar assim na minha cara. É que você é sul-americano. Para você lá essas coisas são ruins, para nós aqui não. Para nós aqui não significa nada. Quer dizer, o diabo está num canto e não está no outro. E aqui não, aqui vocês são tão inteligentes, e primeiro mundo, né, que o diabo nem chega perto. Tem medo da ignorância de vocês. Gente, isso é espiritual. Eu sinto o cheiro dessas desgraças todas de longe. Vocês não são dessa época, mas teve uma época aí que chegou eu era pastor em São Paulo, eu era um jovem pastor, assumi o ministério pastoral com 24 anos de idade. Um rapaz chegou para mim e falou, pastor, você viu isso daí que está acontecendo agora, o que estão fazendo? Eu falei, o que aconteceu, filho? Não, estão virando o disco ao contrário, e o diabo fala. Vamos fazer aqui na igreja? Eu falei, filhão, deixa eu explicar um negócio. Primeiro, lembra disso? Eu disse o seguinte, primeira coisa, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu não preciso procurar, ele está aí. Agora, segunda coisa, isso aqui é uma igreja. Aqui não é um centro de ficar querendo ouvir o diabo. Eu quero ouvir o Espírito Santo falar comigo. Eu preciso de Deus, eu não preciso do diabo. O diabo está amarrando as pessoas, o diabo está amordaçando pessoas, o diabo está amarrando as pessoas, está proibindo as pessoas de terem vida. João 3,14 diz, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E é isso que eu quero terminar aqui. Tinha muitos outros versículos lá que vocês já viram, mas eu senti que seria importante fazer aquele preâmbulo, aquele início, para vocês entenderem que a gente não está contra as pessoas e nem contra as igrejas. A gente só quer fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, eu tenho que saber o que Deus disse. E não o que o Zé disse, o Mané disse, o Pedro disse, o João disse, mas o que Deus disse. E você encontra isso na Bíblia. E não frequente uma igreja que, além da Bíblia, tenha outro livro, ou de profecia, ou de revelação. Sai disso, fuja disso. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Ó Deus maravilhoso, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E a minha oração, Senhor, é que essa palavra de hoje, ela penetre fundo no nosso coração, trazendo-nos muita gratidão, mas também trazendo desafio, trazendo desconstrução dos pensamentos errados, das crenças erradas. Como diz a tua palavra, destruindo sofismas. Senhor, não deixa a gente ficar enganado. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a tua palavra e ver a beleza do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que cada um aqui, Senhor, possa ter esse encontro contigo e falar contigo sobre isso. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.